Bom dia. Hoje encerramos nossa meditação no livro ou na carta que Paulo escreveu a Tito, com os versículos do capítulo 3, de 12 até 15. Palavras que dão sentido ao que eu faço, com atos que autenticam o que eu digo, a marca que deve sempre andar comigo. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Eu queria falar de dois assuntos que Paulo trata nesse texto. O primeiro é sobre o sustento dos obreiros. Esses versículos ilustram o fato de que as igrejas locais devem ajudar os missionários ou pregadores do Evangelho. A maioria desses não é capaz de ganhar o próprio sustento no campo missionário, precisando da ajuda financeira das igrejas se tiver de levar adiante o seu trabalho. Esses se encontram também entre os ministros que devem viver do Evangelho conforme as instruções do 9º capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Contudo, é honroso e até mesmo desejável, algumas vezes, que os pregadores imitem a Paulo, trabalhando para ganhar o próprio sustento, nada aceitando das igrejas ou aceitando apenas ajuda de custo. Também devemos observar que aqui é ordenado que a dádiva seja suficiente para que sejam atendidas todas as necessidades dos homens de Deus mencionados. O trabalho missionário sempre é seriamente entravado por falta de fundos, o que é uma vergonha para a Igreja de Cristo. Também são uma indicação que os missionários, aqueles que se dedicam ao trabalho de pregação do Evangelho, também são dignos de que suas necessidades materiais sejam satisfeitas. Nenhum obreiro cristão deveria passar dificuldades financeiras devido à negligência das igrejas locais em sustentá-los. O segundo motivo de meditação é a respeito dos planos de Paulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 7, um planejamento de viagem semelhante ao que está aqui em Tito, Paulo acrescenta a frase "se o Senhor permitir", ao preparar seus planos de viagem. Note que os planos do apóstolo Paulo estavam sujeitos a duas condições. Por um lado, ele condicionava todos os seus planos à vontade e ao propósito de Deus. O acréscimo da expressão "se o Senhor permitir" não equivale à adição artificial das palavras "se Deus quiser" a todas as frases, como falamos, mas uma submissão genuína de seus planos a Cristo. Por outro lado, ele planejava com bom senso, levando em consideração todas as circunstâncias relevantes. Por exemplo, ele gostaria de permanecer o inverno todo em Nicópolis, esperando que as tempestades de inverno passassem e o mar voltasse a ser navegável. Assim, cada etapa de sua viagem tinha um motivo. É impressionante a maneira como Paulo planejava suas viagens, numa sensata combinação de direção divina e bom senso. A vida pertence a Deus, e nada está fora da esfera de seu interesse. O dualismo ou o divórcio entre as coisas sagradas e seculares tem sido uma tendência desastrosa na história da Igreja. Seja como for, Paulo sempre sabia que seus planos eram passíveis de completa mudança. Ele aprendera a nadar conforme a maré, ou a dançar conforme a música. O que importava não era o que acontecia com ele, mas o amor, a fé e a graça da qual ele não consegue deixar de falar ao encerrar esta preciosa carta.